Olá, pessoal. Anatomia do pescoço, parte 2, né? Para quem não assistiu ainda a parte 1, volta, por favor, e assiste a parte 1, né? Porque existe uma sequência lógica nessas aulas. E nessa segunda aula eu vou estar falando de alguns conceitos e parte dele eu vou dizer, olha, isso a gente já viu na aula de anatomia de dorso, tá? As aulas de anatomia do dorso, né? Eu não sei quando que você vai estar assistindo essa aula, eu ainda não postei no canal, mas elas já estão prontas também. Então, em breve eu vou estar postando a anatomia do dorso, tá? Então, se já quando você estiver assistindo a anatomia do pescoço já estiver disponível o dorso, né? Volta lá e já dá uma assistida também na anatomia do dorso. Se não, né? Aguarda um pouquinho que em breve essas aulas estarão aí. Lembrando, né? Que essas aulas elas foram gravadas não com o intuito de serem postadas no YouTube, e sim para uma turma que eu estava, né? Dando aula, mas eu aproveitei e quis disponibilizar para que todos tivessem acesso, né? Bons estudos e boa aula. Na primeira parte nós falamos sobre os conceitos gerais, né? Dividimos ali o pescoço em regiões, né? Estudamos as fáscias do pescoço, né? Os compartimentos. Agora a gente vai aprofundando um pouquinho mais no conteúdo. Os ossos do pescoço eu só estou citando aqui, mas eu não vamos entrar nesse assunto porque esses ossos nós estudamos na anatomia do dorso, né? Então só vocês darem uma revisada, né? Vimos há pouco tempo. O único osso que eu queria do pescoço que eu queria relembrar, né? Revisar com vocês é então, esses primeiros aqui, né, eu não vou falar sobre eles porque, como eu falei, né, já está lá na anatomia do dorso, a videoaula tá gravada. Mas a gente precisa relembrar um pouquinho, né, fazer uma revisão sobre o osso ióide. Né? O osso ióide é o único osso que não se articula, ele pertence ao esqueleto axial, né, mas ele não se articula com nenhum outro osso, né, do nosso esqueleto. Só que a gente pensa, né, às vezes a gente pensa no ióide e pensa, ele não se articula com nenhum outro osso. Mas através de músculos e ligamentos ele se relaciona com inúmeras estruturas, tá? A função do ióide, se vocês fizerem uma deglutição devagarzinho, né, deglutirem, vocês vão sentir a laringe elevando, protraindo, retraindo e deprimindo e abaixando. Na verdade, esses movimentos eles são feitos principalmente pelo osso ióide. Só que quem movimenta o ióide são os músculos que estão presos a ele, né? Principalmente os supra-ioídeos e os infra-ioídeos. Então, assim, através de músculos, né, ou de ligamentos, membrana também, o ióide ele se relaciona, ó, com a cartilagem tireoide, né, através da membrana aqui que a gente chama de membrana tireoídea, com o processo mastoide, com a mandíbula, tá? Com o processo estiloide, com a língua. Você vai dizer, professor, mas como assim, com a faringe? Mas como assim? Sim, através do músculo digástrico, ventre anterior e posterior, através do músculo estilioídeo, através do músculo genioídeo, através do músculo ioglosso, que é um dos músculos da língua, através do músculo estilofaríngeo. Então, através desses músculos todos, o ióide se articula, né, e se articula não, mas se comunica, né, com essas estruturas que eu citei. E na região inferior, né, além de se comunicar com a laringe, através do ligamento, né, que eu já citei para vocês, tireoídeo, ele vai estar se comunicando, né, de alguma maneira com o manúbrio do externo, com a clavícula e com a escápula, né? E eu poderia citar aqui algumas estruturas. Ainda existe um músculo aqui, né? Tireoídeo que comunica o ióide, né, com a cartilagem tireoide. Mas através do músculo externo-ioídeo, do músculo homoioídeo e do músculo externo-tireoídeo, o externo tireoide, ele não vai até o ióide, né? Ele para antes, ele para na cartilagem tireoide. Mas vejam que através desses músculos que eu acabei de citar, né, existe toda essa relação do ióide com várias estruturas, e quando esses músculos se contraem, eles se fixam nessas estruturas, né, eles se contraem, eles movimentam o ióide para cima, para baixo, para frente, para trás, né, e consequentemente a nossa laringe acaba acompanhando os movimentos. O ióide ele vai ser constituído por um corpo, por dois cornos maiores, né? Um de cada lado, então um corno maior de um lado e do outro, e pelo corno menor também de um lado e do outro. Às vezes, tá? O ióide possui uma pequena articulação sinovial entre o corno menor aqui e o corpo do ióide, mas muitas vezes isso ossifica ao longo da vida, né?
e essa articulação ela desaparece, mas pode ser que persista em algumas pessoas. Então a gente não pode menosprezar esse pequeno ossinho, porque através de músculos e ligamentos, existem ligamentos que eu nem citei, né? Ligamento, por exemplo, estiloioide, sai do processo estiloide, vem até o ióide. Então, através de principalmente músculos aí, né, ligamentos e membranas, o ióide se relaciona com várias estruturas. Em relação às articulações de pescoço, né, eu coloquei esse slide aqui novamente, mas esse slide é semelhante ao que nós estudamos na anatomia de dorso, né? E como vocês, né, viram há pouco tempo, não tem por que a gente revisar, né? A gente passar um tempo falando dessas articulações aqui, porque tiveram momentos dedicados a essas articulações na anatomia de dorso. Então, eu vou pedir que vocês revisem, né, lá na aula de dorso. Chegamos então na musculatura de pescoço. O primeiro músculo que eu apresento para vocês é o músculo platisma. Tá? O platisma, notem ó, que a gente está vendo fáscia muscular no esternocleido, a gente está vendo fáscia muscular no trapézio, mas a gente não está vendo fáscia no platisma, porque o platisma ele segue, né, os mesmos, ele acompanha as mesmas informações que eu passei para vocês sobre os músculos de face, né? Não possui fáscia muscular, é inervado pelo nervo facial, se fixa à pele ao tecido celular subcutâneo, né? Então vejam, o platismo ele se funde aqui com os músculos da face, tá? Da região inferior, exemplo aqui, ó, orbicular da boca, depressor do ângulo da boca, a fáscia também, né? E a pele da região inferior da face, ele se insere em toda a pele, face, né? E tecido celular subcutâneo da região anterolateral do pescoço. E aqui embaixo, a inserção inferior dele vai ser na fáscia, ó, a gente diz delto peitoral alto, ou seja, na região aqui da clavícula e do músculo peitoral maior e do deltoide, tá? Então, aqui na região da clavícula, ou na região da fáscia clave peitoral, né? Mas a região alta, não se insere no músculo peitoral maior e no deltoide, sim na fáscia desses músculos, né? Ele se insere na fáscia e também na clavícula. Inervação do platisma, a inervação dele é a mesma dos músculos da face, ou seja, nervo facial, através de um ramo que desce aqui, ó, e vem para a região cervical, né? Então é o ramo cervical do nervo facial, do sétimo par. E a ação dele, alguns colocam que o platisma participa da abertura de boca, depressão de mandíbula, mas na verdade ele não movimenta a mandíbula. Ele vai estar mais relacionado à retração, à depressão do lábio, tá? Em algumas expressões a gente utiliza a contração do platisma, às vezes para representar nojo ou algo do tipo, então ele baixa toda essa região. Mas também é o platisma quem mantém o músculo do pescoço tensionadinho, tá? Esticadinho. E a gente utiliza essa contração do platisma muitas vezes quando a gente vai desabotoar, né, afrouxar o colarinho aqui e acaba deixando o pescoço um pouquinho mais delgado, ou quando a gente vai se barbear, né, por exemplo, de baixo para cima aqui, né, ou até de cima para baixo, contrai o músculo para a pele do pescoço ficar mais esticadinha. Na sequência, nós vemos o esternocleidomastoídeo. O nome dele já diz as inserções, né? A inserção superior do esternocleido é no processo mastoide, na linha nucal superior. A inserção inferior do esternocleido, como ele tem duas cabeças, ó, uma cabeça se insere no externo, que é a cabeça external, e uma cabeça na clavícula, que é a cabeça, né, ou porção clavicular. O esternocleido ele é inervado pelo mesmo nervo que inerva o trapézio, né, que a gente falou do trapézio na anatomia do dorso, e que é o nervo acessório, 11º par, de nervos cranianos. Então, vejam, são dois músculos do pescoço inervados por nervos cranianos, né, ou melhor, pelo nervo acessório. E o esternocleido ele ainda recebe fibras também de C2 e C3, mas daí essas fibras que vêm direto lá da raiz C2 e C3, né, da medula, elas estão mais relacionadas à propriocepção, tá, do que a inervação motora, né, propriamente dita, né? Então, está mais relacionado à propriocepção do que movimento. O esternocleido ele vai ter as seguintes ações, ó. Ele vai fazer rotação contralateral da cabeça, eu já tinha falado isso para vocês na primeira aula. Então, quando a gente contrai, ó, se eu contrair o esternocleido do meu lado esquerdo, aqui eu giro a minha cabeça para o lado direito, tá? Então, rotação
da cabeça, na verdade ele vai ter várias funções, tá? Dependendo de como eu contraio e quais são os outros músculos que eu vou utilizar, ele pode estender a cabeça, tá? Ou, dependendo de como eu contraio, até fletir a cabeça, inclinação do pescoço, rotação, enfim, são essas as principais, né? Mas principalmente rotação mesmo de cabeça é o que o esternocleido faz. Vale lembrar também que vocês viram o sistema respiratório, que o esternocleido é um dos músculos acessórios da inspiração, né? A gente utiliza, contrai o esternocleido com força, né? Quando precisa inspirar ainda, né? Mais do que a respiração normal tranquila, né? Em seguida, nós vamos falar dos músculos supraioídeos. Generalizando, os músculos supraioídeos, eles vão estar elevando o ióide, tá? Todos eles elevam o ióide, mas os anteriores protraem o ióide e os posteriores, os que estiverem se inserindo lá atrás, retraem o ióide. O primeiro músculo que eu apresento para vocês é o músculo digástrico. Por que digástrico? Porque ele possui dois ventres, né? Ó, um ventre anterior e um ventre posterior. É daí que vem o gastro, né? De ventre. Então, ó, ventre anterior e ventre posterior do músculo digástrico. As inserções, ó, o ventre anterior se insere aqui na fossa digástrica, da mandíbula, tá? Daí ele tem um tendão intermédio, tá? Esse tendão intermédio ele vai se inserir no ióide através de uma trocleazinha formada pela fáscia. A fáscia cervical, ela forma uma trocleazinha aqui no ióide, ó, que vai servir para que ocorra a inserção aqui, né? Segure esse tendão intermédio. E o ventre posterior vai se inserir lá no processo mastoide, lá na incisura digástrica. Tá? Lá no processo mastoide está o ventre posterior. Inervação. O ventre anterior do digástrico é inervado pelo ramo mandibular do trigêmeo, enquanto que o ventre posterior é inervado pelo nervo facial, juntamente com o estilo ioídico, que eu já vou falar na sequência. Certo? A ação do músculo digástrico, tá aqui o mesmo músculo, ó, ventre anterior, ventre posterior e o tendão intermédio aqui, né, sendo envolvido por essa trocléazinha e se prendendo ao ióide. Mas a ação do digástrico vai ser a seguinte, ó, depende qual ventre eu estou contraindo, né? Quando eu contraio, ó, se eu contrair os dois ventres ao mesmo tempo, ele vai fazer elevação do ióide. Se eu contraio o ventre anterior, ele faz protração do ióide, né? E, consequentemente, da laringe. E se eu contrair o ventre posterior, retração do ióide. Vale lembrar ainda que se eu fixar o ióide, se eu deixar o ióide fixo, né, e contrair o meu ventre anterior do digástrico aqui, eu vou fazer o quê? A depressão da boca, a abertura da boca, que eu expliquei isso para vocês lá na aula de cabeça, né? Quando ele se contrai com o músculo pterigoídeo lateral. Na sequência, a gente vê, ó, junto com o ventre posterior do digástrico, o músculo estiloioídeo. Tá? O pessoal lá na prática sempre tem dificuldade em identificar quem é um e quem é outro. E eu sempre digo o seguinte, o ventre posterior do digástrico ele é sempre mais tendinho, ele tem um tendão bonito, grande, grosso, enquanto que o estiloioídeo ele é mais carnoso, tá? Ele tem mais ventre e menos tendão. Tanto é que o pessoal pinça ele para estudar e ele acaba muitas vezes rompendo as fibrinhas, tá? Então, ó, estiloioídeo inserções do músculo estiloioídeo. A inserção posterior dele vai ser no processo estiloide, como o próprio nome diz, né? E a inserção anterior aqui no corpo do ióide. Vamos considerar aqui no ióide, né? Inervação, como eu já falei para vocês, nervo facial, né? O nervo facial inerva o ventre posterior digástrico e o estiloioídeo. E a ação vai ser elevação do ióide e retração do ióide. Tá aqui o mesmo músculo, né? Só para vocês verem por um outro ângulo. Aqui a gente vê o milioide. O milioide é um músculo que forma um assoalho de boca, né? O milioide ele vem, as inserções dele serão ó, lá na linha milioídea, né? Da mandíbula, inserção anterior. A inserção posterior dele vai ser lá no ióide, no corpo do ióide, ó. E ele ainda se insere através de uma RAF mediana ó, no milioídeo do lado oposto. Tá? A inervação do músculo milioídeo, aqui outra visão, né, é feita pelo ramo
mandibular do trigêmeo também, ou seja, o ramo que vem inervar o ventre anterior digástrico, né, também dá ramo que inerva o milo ioídeo. A ação do milioídeo, tá? O milioídeo vai fazer protração do ióide, joga o ióide para frente, né? Ou quando o ióide está fixo, ele ajuda também, né? Um pouco mais fraco, mas ele ajuda também na abertura de boca, tá? Na depressão de mandíbula, tá? Mas o principal que a gente considera é o ventre anterior do digástrico nesse movimento, né? De abaixar a mandíbula, abrir a boca. Ainda falando de supraioídeos, mas eu precisei mudar de imagem porque senão a gente não conseguia ver esse músculo. Agora a gente está vendo por dentro da boca, ó, o milo ioídeo continua ali, tá? E agora eu estou vendo dois músculos acima, né? Que são os músculos gênio-ioídeos, né? Então aqui eu tenho o gênio-ioídeo, que tem gente que prefere falar gênio-ioídeo, né? Até porque o acento é no O, não tem problema, tá? Eu acostumei falar dessa forma com os professores que eu aprendi anatomia, né? Essa parte aqui de anatomia de cabeça eu aprendi principalmente com o professor Heitor. Então, ele falava dessa forma, eu acabei acostumando, né? A gente acostuma muito, né? A falar com quem a gente aprende, né? Então, tá aqui. O genioídeo, ó, ele é superior aqui, então mostro ele aqui para vocês, ó, acima do milo, o milo estaria aqui, ó, abaixo, ó, tecido celular subcutâneo, eu tenho platisma ali, eu tenho pele, mas então, ó, genioídeo, inserções, inserção anterior, espinha geniana, inserção posterior, osso ióide, inervação, eu vou considerar o seguinte, eu sempre falo para o aluno, ó, é hipoglosso entre parênteses C1, e depois eu explico por que eu estou falando que é hipoglosso, tá? Entre parênteses C1. Tem uns que consideram hipoglosso, outros consideram C1, vocês vão entender o porquê. A ação dele vai ser a mesma, né, do milo aqui, ó. Então, protração do ióide, tá? Ou depressão da mandíbula, ele também ajuda, né? Não é o principal, mas ele também ajuda. Agora, tem uma consideração interessante aqui, que eu já falei no semestre passado, quando estava dando a anatomia sistêmica, né? Em relação a esse músculo aqui, ó, o genioídeo, em relação ao esse músculo aqui, o milioídeo, e a gente pode também pegar o gênio glosso, que eu nem passei, né, porque é um músculo de língua, e colocar eles no mesmo pacote. O que acontece? A gente aprende no suporte básico de vida que quando um paciente ele está inconsciente, por exemplo, né, uma forma que a gente tem como precisa se precaver, né, quando vai começar ali o primeiro atendimento é lateralizar a cabeça, né, e elevar o aumento. Por que tem essa questão de elevar o aumento? Por que jogar o queixo para cima, né? Pelo seguinte motivo, turma, se eu estiver deitado assim em decúbito dorsal, né, ou seja, igual o meu bonequinho aqui, ó, se eu estiver deitado assim em decúbito dorsal com a musculatura relaxada, a gravidade vai fazer com que a minha mandíbula desça, né? Que a musculatura toda desça, né? E que tudo pese sobre a laringe e sobre a faringe. O ar ele vai ter dificuldade para passar. Como é que eu vou abrir as vias aéreas? Se eu puxar a mandíbula, ó, se você puxar o aumento do paciente para frente, puxar o queixo, tá? Você puxa junto, ó, o músculo gênio-glosso e, consequentemente, puxa a língua, puxa, ó, o gênio-ioídeo e o milo-ioídeo e, consequentemente, puxa o ióide com a laringe, vem tudo para frente. Só que explicar para a população, né, puxar a mandíbula, isso é difícil, né? Puxa a mandíbula. Então, o que é mais fácil? Ao invés de eu puxar para frente, eu puxo para cima, ó, que, consequentemente, eu estou levando para frente também. Então, ó, imagina, se eu pegar esse mendo aqui, ó, e tracionar, se eu pegar o mento e tracionar ele para cima, eu estou tracionando junto esses músculos e, consequentemente, a minha língua está indo junto, a minha laringe está indo junto e a passagem de ar ela passa a ser facilitada, tá? Então tá aqui, tem a explicação anatômica, né, para aquilo que a gente aprende. Então vejam, é importante a gente entender o que a gente está fazendo, qual é o motivo, e não simplesmente decorar, porque senão tudo vira decoreba. Agora, quando você sabe que, não, quando eu puxo o queixo para cima, eu estou por uma questão anatômica, né, através desses músculos aí, esses ossos estão sendo puxados, eu estou permitindo a passagem de ar, aí faz mais sentido, é mais difícil de você errar, né? É mais difícil você esquecer dessa questão. Então, uma aplicação aí, né, da nossa anatomia. Bom, e agora a gente fala dos músculos infraioídeos, né? Os supras são aqueles que nós acabamos de falar. E os infraioídeos, quem que nós vamos ver? Ó, o primeiro que eu apresento para vocês é o externo ioídeo, ó.
as inserções dele. Inserção superior, né, corpo do ióide, tá vindo aqui do ióide, ó. Inserção inferior, ó, é manúbrio do externo e clavícula, tá? Ele poderia ser até músculo esternocleidoiídeo, mas não denominaram dessa forma, mas ele se insere também na clavícula. A ação dele, depressão do ióide, tá? Aí vai dizer, professor, eu não consigo abaixar o ióide, mas você não consegue levantar? Se levanta, ele tem que baixar de novo. Então, depressão do ióide. E inervação dele, alça cervical. Professor, eu não lembro o que é alça cervical. Eu vou explicar para vocês na sequência quando eu falar de plexo cervical. Tá aqui, ó, externo ioídeo. Ó, lateral a ele nós vemos o homoioídeo. O homoioídeo vai ter as seguintes inserções, ó. A inserção superior, né, vai ser lá no ióide também. Ele pega aqui entre o corpo e o corno maior do ióide, tá? Tá inserido ele aqui, mas é no ióide. A inserção inferior dele é na borda superior da escápula. Só que é o seguinte, ó, ele tem um ventre superior, um tendão intermédio e um ventre inferior. E eu acho curioso pelo seguinte motivo, esse tendão intermédio ele não fica preso ele não fica inserido em nada, ele fica só na fáscia. E eu, na fáscia profunda. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, eu queria entender por que ele faz essa volta aqui, por que ele tem esse ventre, esse tendão intermédio, né? E um tempo atrás eu li, eu não sei em que livro, tá? Que não posso nem falar para vocês onde buscar, mas eu li a informação que mostra, assim, né, o quanto o corpo realmente ele é perfeito. Vejam só, atrás desse tendão intermédio aqui, a gente encontra, olha só, a veia jugular interna, a gente encontra a artéria carótida comum, né, e a gente encontra o vago lá. Só que em cima dessa estrutura toda aqui, nós encontramos o músculo esternocleido, ó. Ó, o esternocleido aqui, ó, ele foi cortado, né, mas ele estaria aqui, ó, vindo até aqui, pode ver que tem uma ponta do tendão dele vindo até aqui, ó, olha o esternocleido aqui. E essa musculatura, principalmente o esternocleido, faria pressão sobre a artéria, sobre a veia. A artéria se vira, a artéria carótida leva sangue para cima sob pressão, então ela não seria afetada. Mas imagina a veia jugular interna aqui, ó, sendo colabada, sendo esmagada pelo esternocleido, né? O sangue ficaria, né, passaria com dificuldade, ele ficaria preso aqui, aprisionado na veia jugular interna, porque não conseguiria chegar até a base do pescoço, né? E até esse fluxo sanguíneo não chegaria, então, na veia braquiocefálica, na cava superior e, consequentemente, no átrio direito, ou chegaria com dificuldade. Então, na verdade, esse músculo, além de ter como função, né, a depressão do ióide, ele faz uma espécie de contenção. Costumo dizer para o aluno assim, ó, é como se o músculo viesse aqui, ó. Imagina que a veia jugular é minha estante ali atrás, ó. O músculo vem aqui, ó, e o esternocleido está aqui na frente. Ele segura aqui, ó, ele faz uma contenção segurando, dizendo, não, lá atrás tu não vai chegar, lá atrás tu não vai apertar. E, consequentemente, a veia que está atrás dele, ela acaba sendo protegida e o fluxo sanguíneo, né, ele passa, né, com mais facilidade, né, uma vez que o esternocleido não mantém uma pressão muito grande sobre essa veia, certo? Então, uma curiosidade aqui, né, mas é interessante como as coisas funcionam. Então, tá aqui o homo, ó, olha aqui, aqui foi cortado o ventre superior, né, ó, aqui foi cortado o externo, e a gente está vendo aqui a veia profunda a ele. Tá aqui o hormo, né? O ventre superior e ventre inferior, ó, segurando aqui, tirando um pouco de pressão aqui, né? Fazendo uma contenção aqui, ó, para que o esternocleido não esmague a veia jugular interna. Mas a ação dele é a depressão do ióide, tá? Depois, ó, profundo a eles, tá? Eles foram cortados aqui desse lado, rebatidos, ó. Eu encontro o esternotireoídeo. As inserções serão, ó, a inserção superior do esternotireoídeo no processo, ele se insere no processo, na cartilagem tireoide, desculpa. A inserção inferior vai ser no manúbrio do externo. E a inervação, tá, eu não falei da inervação do homoioídeo, tá? A inervação tanto do externo-ioídeo, aqui, ó, quanto do homoioídeo, tá? Tanto sendo ventre superior ou inferior, tanto faz. Quanto do externo-tireoídeo, tá? Esse músculo aqui é feita pela alça cervical. Depois a gente vai ver 4 raminhos motores da alça cervical, tá? Que vão dar, cada um vai para um músculo diferente. Eu vou dizer, professor, mas citou 3 músculos. Pois é, mas o homoioídeo tem 2 ventres, né? Então seriam 4 ventres. Então tudo aqui é alça cervical. A ação do externo-tireoídeo é depressão da laringe. Professor, não é depressão do ióide? Não, porque ele não se insere no ióide, né? Ele se insere na cartilagem tireoide. E em cima do externo
tireoide, o externo tireoide a gente consegue enxergar a pontinha dele ali, ó. Em cima, a gente vê o tireoideo. O músculo tireoide, ó, ele vai ter como inserção superior o ióide, tá? Já pega mais lá no corno do ióide, mas isso é mais detalhe. E a inserção inferior vai ser na cartilagem tireoide. A inervação dele vai ser a mesma do genioide que eu falei antes para vocês. Hipoglosso entre parênteses C1. E eu vou explicar na sequência o porquê, o que eu estou querendo dizer com isso. E a ação, então, deles todos aqui, ó, dos infraoides, é o único que não é inervado pela alça cervical, né? É pela raiz ali de C1 ou hipoglosso, depende da literatura. E a ação dele vai ser aproximar, tá, o ióide da cartilagem tireoide, ou manter, né, essas estruturas aqui na posição. Então, generalizando, os infraoides eles abaixam o ióide e, consequentemente, a laringe. A gente utiliza também esses músculos supra e infraoides para movimentar a laringe no momento da produção da voz, da produção do som e da fonação, quando a gente está falando. Vocês vão dizer, professor, mas a produção do som é feita lá pelas pregas vocais. Pois é, mas a produção do som. Agora, a forma como a gente articula a fala depende de várias questões. Da forma como a gente movimenta, né, os músculos da face, da língua, do palato, a mandíbula, tá? E a forma como a gente vibra também essa laringe. Então, esses músculos, eles auxiliam também vibrando essa laringe para que a gente articule a fala, né, de forma complexa, como eu estou fazendo com vocês nesse exato momento. Tá aqui o tireoideo, certo? Músculos escalenos. Os escalenos, eles têm uma importância muito grande, até porque eles estão relacionados eles mantêm íntima relação com várias estruturas. Então, saber onde estão os escalenos é fundamental. Mas primeiro deixa eu falar de cada um deles. Aqui eu apresento para vocês primeiro o escaleno anterior. O escaleno anterior vai ter as seguintes inserções. A inserção superior dele vai ser no processo transverso aqui de C3 até o processo transverso de C6. E a inserção inferior dele vai ser na borda superior da primeira costela, em um tubérculozinho que serve exclusivamente para ele, que a gente chama de tubérculo escaleno. Né? Posterior a ele, nós encontramos o escaleno médio. O escaleno médio ele se insere um pouquinho mais alto no processo transverso de C2 e ele vai até um pouquinho mais abaixo, ou seja, o processo transverso de C7. E a inserção inferior dele, então, ó, inserção superior de processo transverso de C2 a C7, e a inserção inferior dele vai ser na borda superior da primeira costela, mas aqui eu não tenho tubérculo para ele se insere diretamente, né, na borda da costela sem um tubérculozinho. E, posteriormente, em relação ao escaleno médio, né, nós encontramos o escaleno posterior. O escaleno posterior ele é um pouquinho mais baixo, ele vai o anterior é o que está cortado aqui, tá? Desse lado aqui, ó, foi cortado. O escaleno posterior, então, ele vai ter como inserção superior o processo transverso de C5 até C7. A inserção inferior dele vai ser na borda superior da segunda costela, não na primeira. Os três escalenos são inervados por ramos, tá? Por ramos que vêm dos ramos nervosos ali, né? Do plexo cervical, ou seja, né, a gente diz que por nervos espinais dos segmentos correspondentes, ou seja, são raminhos que vêm direto ali não vem do plexo propriamente dito, vem antes lá, a gente diz que vem da raiz do plexo, tá? Ali do início, antes da formação do plexo, saem pequenos raminhos que vão estar inervando aqui todos os escalenos, tá? Então, a inervação do escaleno é algo que, como vem de vários segmentos, é multissegmentar, a gente não se preocupa tanto, não é um nervo específico. A ação de todos eles, tá, vai ser inclinação do pescoço, rotação do pescoço, mas eles auxiliam também, né, na inspiração forçada, né, quando a gente contrai, a gente paralisa aqui o pescoço e puxa, né, o ar com força, a gente contrai os escalenos para elevar ainda mais as costelas e, consequentemente, né, aumentar o diâmetro torácico para aumentar a pressão negativa lá intraalveolar e entrar mais ar. Tá? Então, são músculos acessórios da inspiração. Depois aqui eu falo de algumas relações, mas antes eu já falava nesse momento, mas eu coloquei para vocês nos slides mais à frente para falar dessa topografia aqui, ó, porque ela é extremamente importante. Mas só para já ir antecipando, anterior ao escaleno anterior, ó, ou seja, na frente do escaleno anterior, a gente vai ver o nervo frênico correndo, ó. Tá? Então, esse aqui é o frênico. E entre o escaleno anterior e o escaleno médio, a gente vai ver a passagem do plexo braquial junto com a artéria
axilar. Na verdade, aqui ainda é artéria subclávia, né? Aqui vira artéria axilar, depois que passa pela primeira costela, tá? Então, passagem aqui da artéria subclávia com o plexo braquial entre o escaleno anterior e médio. Na frente do escaleno anterior, a gente vê o nervo frênico, tá? E na frente ainda do escaleno anterior, a gente vê a veia subclávia, mas eu vou falar disso para vocês um pouquinho mais à frente. Chegamos então no plexo cervical. Vocês já tiveram uma introdução sobre plexo cervical no semestre passado, né? Comigo, na anatomia sistêmica. E eu vou relembrar com vocês aqui, né, que os ramos anteriores nervos espinais dos segmentos C1, C2, C3 e C4 vão estar originando o plexo cervical. Todo plexo sempre tem uma contribuição de cima e de baixo, tá? Então, na verdade, aqui, por exemplo, C5 também acaba contribuindo de alguma maneira, mas a gente não diz que C5 forma o plexo cervical, tá? Porque C5 já é plexo braquial. E aí a gente verifica, ó, o seguinte: vindo aqui de C1, C2 e C3, ó, eu tenho uma alcinha conhecida como alça cervical. Essa alça ela é motora, tá? E ela vai estar indo inervar, ó, os músculos infraioídeos. Notem que essa alça cervical ela tem 4 raminhos, ó, esse. Para que servem esses raminhos da alça cervical? Eles vão servir para inervar os músculos infra, né? Eu acabei de citar para vocês o esternioídeo, o homoioídeo, que tem 2 ventres, então um para o ventre superior, outro para o ventre inferior, e o externo-tireoídeo. Então tá aqui, ó, a alça cervical uma das partes motoras aqui, né, do plexo cervical, inerva os músculos infraioídeos. Eu falei para vocês de 2 nervos, tá? 2 nervos não, desculpa, 2 músculos, o gênio-ioídeo e o tíreo-ioídeo, e eu disse para vocês, ó, a inervação deles é hipoglosso entre parênteses C1. Por quê? Esse nervo aqui, ó, é o hipoglosso indo lá para a língua, então ele é um nervo craniano, né? O 12º par de nervos cranianos. Só que o seguinte, ó, quando ele está indo lá para a língua, fibras, tá, nervosas de C1, ó, o acompanham e acabam inervando aqui, ó. Eu vou mostrar depois para vocês ali. O tíreo-ioídeo e o genioídeo. Então, alguns consideram que esses músculos são inervados por C1. Outros, como essas fibras pegam carona com o hipoglosso, dizem que é o hipoglosso. Então, por isso que eu falei para vocês, considerem, ó, hipoglosso entre parênteses C1, porque daí vai da interpretação, né, de cada um, mas não está errado nenhuma nem outra informação, mas por isso que eu coloquei daquela maneira para vocês. Ó, ali está a alça cervical, né, na posição dela anatômica. Na verdade, aqui eu ainda teria envolvendo aqui a artéria carótida, a veia jugular interna e o vago, a bainha carotídea. E normalmente sobre a bainha carotídea a gente encontra essa alça cervical. Olha a alça cervical inervando aqui, ó, os músculos infraioídeos, né? Ó, o ventre superior do omo, o inferior do omo foi cortado, então por isso que esse nervinho ficou sobrando. Ó, um raminho aqui indo para o externo ioídeo e o outro indo para o externo tireoide, por isso 2 raminhos aqui. Então aqui é a alça cervical. Ó, o nervo frênico. O nervo frênico ele é um nervo que é importante vocês memorizarem os segmentos que ele vem, tá? É o frênico, C3, C4, C5, né? Semestre passado na anatomia sistêmica eu falei para vocês que lesão abaixo de C5, o paciente respira, né? Sem precisar de ventilação mecânica. Por quê? Porque o frênico se mantém, lesão medular, né? Então vamos pensar em lesão central, medular. Por quê? Porque os ramos, né, ou melhor, os segmentos medulares que formam o nervo frênico ainda estão, né, conectados ao encéfalo, vamos dizer assim, através da medula, né? Agora, lesões acima de C3, ou seja, o paciente rompeu a medula na altura de C2 ou C3, né? Muitas vezes o paciente, na maioria das vezes, ele não respira. Além de ser um tetraplégico, ele vai precisar de ventilação, tá? Porque não tem mais contração do músculo diafragma. Alguns chamam de pentaplegia, tá? Não é um termo tão usual, mas se vocês ouviram falar em pentaplegia, é um tetraplégico que também perdeu a capacidade de contrair o diafragma, né, que é inervado pelo frênico, porque a lesão foi alta, foi acima, né, desses segmentos. O nervo frênico, então, como eu falei, ele vem de C3, C4, C5. Ele é um nervo sensitivo e motor do diafragma. Depois vocês vão ver que o frênico ele inerva também a parte alta, faz a sensibilidade da parte alta do peritônio, tá? Por isso que muitas vezes irritação peritoneal em alta, tá? Ou seja, tá com uma irritação no peritônio
acima ali do fígado, próximo do fígado, você vai sentir muitas vezes dor no ombro, tá? Por quê? Porque a sensibilidade dessa região é feita pelo frênico. E sensibilidade de parte do pericárdio, tá? E parte da pleura, a pleura parietal, tá? A face mediastinal também é inervada pelo frênico, tá? A parte sensitiva. Então ele é sensitivo em motor diafragma, isso é o mais importante, mas também vai estar inervando ali parte do peritônio parietal, né? Superior, vamos pensar assim, ó, lá no teto do abdômen, e também parte de mediastino, né? Parte de pleura parietal, né? A mediastinal, e parte também de pericárdio, tá? Pericárdio fibroso. O frênico, ó, ele vem desses 3 segmentos, como eu falei para vocês, né? C3, C4, C5, e ele passa aqui, ó, anterior ao escaleno anterior. Então aqui a gente está vendo o nervo frênico. Não sei se coloquei flechinha, coloquei aqui para vocês. Ó, tá aqui o nervo frênico, um nervo extremamente importante. Enquanto que o vago passa longe, ó, o vago passa lá junto com a artéria carótida comum e com a veia jugular interna, ó, tá? Lá envolvido pela bainha, o frênico passa aqui na frente do escaleno anterior. Seguindo, agora a gente começa a falar da parte sensitiva, tá, do plexo cervical. O nervo auricular magno, que vai fazer inervação de grande parte do pavilhão auditivo, tá? Eu vou falar já já vou falar agora. Ó, o nervo auricular magno, inclusive, ele é anestesiado quando se vai fazer cirurgia de lóbulo da orelha, né? Reconstrução ali do lóbulo, quando acaba rompendo, muitas vezes até por utilização de brinco e tudo mais. E o nervo auricular magno, ele é anestesiado, ó, nessa preguinha que surge quando eu puxo o lóbulo da orelha. Se vocês comprimirem essa região, vocês sentem um desconforto. O nervinho está passando ali para chegar até o pavilhão, tá? Não, normalmente não se joga o anestésico no lóbulo, porque vai inchar o lóbulo, né? Aí você vai suturar, né? Vai cortar, vai suturar, e depois, quando ele desinchar, né? Muitas vezes o ponto, né? Vai ocorrer descência ali, né? O ponto vai afrouxar, né? Porque o tecido perdeu o volume, né? Então normalmente joga, faz um bloqueiozinho antes desse ramo chegar até o pavilhão auditivo. Então tá ali, ó, auricular magno, faz principalmente região, faz uma parte do couro cabeludo também, mas é principalmente região de pavilhão auditivo, tá? Ele é sensitivo, tô falando de pele, tá? Sensibilidade. Ó, posterior a ele o occipital menor, o occipital menor vai fazer parte aqui, ó, de região occipital e de couro cabeludo, tá? Essa região mais inferior aqui. Na sequência a gente vê, ó, então tá ali o occipital menor, ó, esse nervinho aqui. Na sequência a gente vê o cervical transverso ou transverso do pescoço. Esse nervo, eu não consigo mostrar para vocês nesse slide aqui, porque ele foi cortado, mas esse nervo que vai passar aqui, ó, e vai fazer sensibilidade da pele e da região anterolateral do pescoço. Se eu cortar essa região toda aqui, ó, tá? É inervada pelo nervo cervical transverso. E na sequência a gente encontra aqui o nervo supraclavicular. Ó. O nervo supraclavicular tá vindo aqui, ó, de C3 e C4, ele vai fazer inervação da região deltopeitoral alta aqui, ó, região do ombro, tá? Então essa região aqui. Por esse motivo, ó, quando você muitas vezes tem irritação do peritônio parietal alto lá, tá? Isso acontece muitas vezes em cirurgia de laparoscopia, tá? O paciente passou por uma cirurgia por vídeo em abdômen, tá? Em que o cirurgião encheu o abdômen de gás, produziu ali um pneu peritônio. Muitas vezes no pós-cirúrgico o paciente está com dor no ombro, ele refere muita dor no ombro. Aí foi pensar, mas o que tem a ver os ombros com isso? É que o seguinte, ó, a irritação é no diafragma, né? Só que essa sensibilidade, esse estímulo, tá, de irritação está chegando na medula espinal e entrando nos segmentos, ó, frênico inervado constituído por quem? Ó, C3, C4, C5. Então vamos esquecer o C5 nesse momento, ó. C3 e C4, o principal componente do frênico, inclusive, é C4. E olha só, tá entrando um estímulo aqui relacionado à dor, relacionado à irritação, ó, no segmento de C3 e C4. Isso aqui tá entrando um estímulo avisando para o sistema nervoso central, ó, tem alguma coisa acontecendo lá que não tá legal. Só que o nosso corpo entende, a gente refere a dor, a gente vai sentir na terminação sensitiva cutânea, no dermátomo. Então, olha só, o nervo supraclavicular, ele vem de C3 e de C4, ó, e consequentemente, né, o estímulo entra aqui, ó, por C3 e por C4, né, vindo lá do frênico. O nosso corpo entende, né, e percebe a dor como sendo a parte sensitiva de C3 e C4. E a parte de pele que é inervada por C3 e C4 está onde? Ó, tá aqui, aqui nessa região. Então, por isso que a gente sente dor nos ombros, tá? Muitas vezes, isso é um tipo de dor referida, tá? Muitas vezes quando o problema é lá no abdômen.
tá? Então dei uma introduçãozinha aqui para vocês dessa questão. Ó, a gente consegue ainda ver aqui o plexo braquial e esse aqui é o nervo acessório que eu falei para vocês que passava lá naquele trígono occipital, ó, o nervo acessório passando, nervo acessório passando aqui, ó. E vejam só, essa aqui é a artéria cervical transversa, mas depois eu vou falar disso direitinho para vocês. Olha aqui o hipoglosso passando aqui, ó. E olha como ele dá uma fibrinha aqui, ó, um raminho que vem para o externo, para o tírio, desculpa, ioídeo, ó. Esse raminho aqui, ó, indo para o tírio ioídeo. Daí, pode ser que seja, alguns consideram que vem de C1, outros consideram que é do hipoglosso, né? E ainda dá um outro ramo lá dentro que vai para o músculo gênio ioídeo. Seguindo, mas ainda falando de plexo cervical. Ó, a parte cutânea que eu queria mostrar para vocês, eu consigo mostrar ainda aqui todos os ramos. Ó. O auricular magno, tá? Indo lá, todos não, mas quase todos, ó. Indo lá para a região de pavilhão, né? Conforme eu já tinha falado para vocês. Ó, tá aqui, ó, o auricular magno. O occipital menor, ó, vindo para a região posterior aqui, né? E fazendo, lembrando que isso aqui é sensibilidade. Então esses músculos aqui, não, esses músculos a gente viu que é tudo facial, né? Tirando de mastigação, né? Por exemplo, o temporal que gera trigêmeo. Mas a sensibilidade dessa região aqui, ó, tá? O occipital menor, essa sensibilidade aqui já é de C1, tá? Do primeiro ramo cervical, mas daí a gente nem... enfim, tá ela aqui. Mas tá aqui, ó, o occipital menor. O nervo cervical transverso, esses ramos que eu tô falando são todos cutâneos, tá? É sensibilidade, é pele, tá? Não pensem em musculatura, porque musculatura a gente falou. Cervical transverso, então, fazendo sensibilidade na região anterolateral do pescoço. Está ele aqui, ó. E o supraclavicular aqui, ó, que ele se divide em ramos, né? O cervical transverso também se divide em ramos, por isso que eu botei 3 flechinhas aqui, né? Mas está ele aqui, ó, se dividindo em ramos. E aqui o supraclavicular inervando essa região aqui de, como eu falei, da clavícula, região alta aqui do ombro, certo? Que é o que eu mostro para vocês também nesse slide. Turma, eu falei para vocês lá na primeira aula, né, nos conceitos gerais, primeira aula de pescoço, que no trígono occipital, nesse trígono aqui, nós encontraríamos os ramos cutâneos do plexo cervical. Então, aqui os 4 ramos, tá? Acabei de apresentar para vocês novamente. O ramo nervo auricular magno, nervo occipital menor, nervo cervical transverso e nervo supraclavicular. Então, vocês estão vendo os 4 ramos aqui. Eu disse que eles passavam nessa região, que eles eram cutâneos ali. E por que eu estou falando disso para vocês? Porque bem na borda posterior do esternocleidomastoídeo, ó, na metade do caminho, então se eu pegar o esternocleidomastoide, ele começa aqui, né, e termina lá no externo e na clavícula. Se eu pegar ele no meio do caminho, ó, na borda posterior dele, eu encontro os ramos cutâneos do plexo cervical. E por que é importante saber isso? Porque esse aqui é um ponto, esse ponto inclusive é conhecido como ponto nervoso do pescoço, tá? Alguns falam em ponto doloroso, mas é mais conhecido como ponto nervoso do pescoço. Como eu sei que nesse ponto aqui, os ramos cutâneos do plexo cervical eles estão emergindo, eles estão surgindo aqui, eles estão virando subcutâneos aqui, eles estão vindo para a pele, para a superfície, porque eles vêm lá da profundidade. Eu sei que se eu jogar um anestésico aqui, eu bloqueio todos os ramos cutâneos do plexo cervical. Então pode ser feito um bloqueio nessa região, tá? Agora o que acontece? Nem sempre esse bloqueio pode ser feito nessa região, depende de vários fatores, inclusive do paciente ser rígido, né? Por exemplo, um paciente com DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, ou um paciente com qualquer outra complicação respiratória, tem que tomar cuidado, porque se você joga um anestésico nessa região, você pode estar bloqueando, né, o nervo frênico, né, que também está vindo aqui muito próximo, né, dependendo de onde você posiciona a agulha, dependendo de quanto anestésico você joga, e o paciente pode ter dificuldade para respirar. Então, né, esses critérios aí, quando que utiliza ou quando que não utiliza, né, não compete à nossa anatomia, né, compete às outras disciplinas que vocês vão estar estudando, mas vale a pena eu falar disso para vocês. Ó, os ramos cutâneos do plexo cervical, eles surgem, passam aqui na borda posterior do esternocleidomastoide, no trígono occipital, né? É uma informação relevante, vale a pena guardar, né? Aqui você bloquearia todos os ramos. Certo? Deixa eu ver o que mais vale a gente falar aqui. Ó, o frênico aqui, ó. Né? Falo bastante do frênico, porque ele é um nervo extremamente importante. Aí a alça cervical que eu já tinha falado para vocês, né? Só estou relembrando aqui, né? Ó, inervando os músculos infraioídeos, né? Conforme vocês já tinham visto, né? No outro slide. Finalizamos então mais uma aula de anatomia do pescoço, né? Agora vem a terceira parte, né? Terceira e última parte. Espero que vocês estejam aproveitando esse material. Peço que curtam, né?
que divulguem esse material, se possível. E lembrando que os slides utilizados em todas as aulas de pescoço estão na descrição da primeira aula, tá? Da videoaula 1, referente à anatomia do pescoço. Quem quiser baixar, né, para ir acompanhando os slides que eu preparei aí para essas aulas, fique à vontade. Um abraço e até a próxima.